Hoje vamos entender que o Apocalipse não é só para o futuro de 2030 ou em algum tempo específico. Deus é atemporal. Ele diz em Isaías 46, versículo 10: Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Mateus 24 e Apocalipse mostram padrões que começaram em 70 depois de Cristo com a destruição de Jerusalém. Porque ali Deus antecipa o seu juízo, que começa no micro, a nação de Israel. Lucas 21, 21, diz que quando eles vissem Jerusalém cercada por exércitos, eles deveriam saber que era chegada a sua desolação ou a sua destruição. Então ali Deus antecipa o seu juízo, porque ele fará com toda a humanidade também algo semelhante, padrões que se repetem, porque, como diz lá em Eclesiastes, nada é novo debaixo do sol, o que já foi um dia torna a ser. Então essas coisas aconteceram, a destruição de Jerusalém no primeiro século, como um aviso do juízo vindouro sobre toda a humanidade. Então no século I, lá em João, a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18, João já dizia: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. 1 João 4,3 diz que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Este é o espírito anticristo, do qual tendes ouvido que vem e agora já está no mundo. Quem já estava no mundo era o próprio anticristo. Você vai ver o próprio João dizendo que aquele que não confessa, que não crê que Jesus é o Messias, esse é o anticristo. Ele ainda faz questão de usar o artigo o, indicando que o anticristo, ele na verdade é um sistema, são ideias, conceitos que são contra Cristo, são as ideologias que vão frontalmente contra o cristianismo. Isso é anticristo, contra Cristo. Então João vinha alertando isso já no primeiro século. Vocês podem ler a Bíblia e conferir os capítulos e versículos que eu estou falando para vocês aí, depois dá uma conferida, faça como os bereanos. Lá em Apocalipse 2,13, Jesus diz à igreja de Pérgamo: sei onde habitas, onde está o trono de Satanás. A igreja primitiva já vivia o Apocalipse. Apocalipse é o livro das revelações do que ia acontecer na época, o que aconteceria também no futuro. O tempo está próximo, é a mensagem lá no primeiro capítulo do Apocalipse. Apocalipse 1,3 diz isso. Se você for ver os versículos que estão na Bíblia recheados de chegou a última hora, Hebreus vai dizer, né? Antigamente o Senhor falou através dos profetas, nesses últimos dias, através do Filho. Então vamos ver aqui versículos que provam isso. Em Mateus 24, versículo 1 e 2, Jesus profetizou: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Cumpriu em 70 depois de Cristo. Os romanos, liderados por Vespasiano e os flavianos, destruíram o templo. No ano 64 depois de Cristo, Nero incendiou Roma e culpou os cristãos. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo isso aconteça. Era o fim da velha aliança judaica. Mas atenção, os apóstolos já pregavam que os fins dos tempos tinham chegado. Por exemplo, Pedro, em 1 Pedro 4,7, ele diz: chegou a hora de acabar com tudo. Sede, pois, sóbrios e vigiai em oração. Lá em Hebreus, supostamente Paulo, na verdade Hebreus, não sabemos quem escreveu, mas o autor da carta de Hebreus, capítulo 1, verso 2, diz: pelo Filho nos falou nesses últimos dias. Paulo, em 1 Coríntios 10, 11, ele diz: tudo isso lhes aconteceu, por exemplo, e foi escrito para nós, para quem já chegou o fim dos tempos. Então o fim dos tempos já tinha chegado naquela época, porque o fim dos tempos começa com a morte e a ressurreição de Jesus, é inaugurado o fim dos dias. Tiago, em Tiago 5, 8, 9, diz: a vinda do Senhor está próxima, eis que o juiz está à porta. Veja o que diz Hebreus 9, 26. Agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Na consumação dos séculos. Atos 2, 17, Pedro cita Joel, capítulo 3, se eu não me engano. Nos últimos dias, ele diz: derramarei do meu espírito no Pentecostes. Isso se cumpriu nos últimos dias que foram inaugurados com a morte e ressurreição de Jesus. Irmãos, os fins dos dias começaram com a morte e a ressurreição de Jesus. Veja, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. O mistério da iniquidade já opera. Satanás solto desde o primeiro século. Agora vamos ver as bestas do Apocalipse, capítulo 13. A besta que sobe do mar, versículo 1, 2
7, que fala que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Era o Império Romano, mas representava o Império do Homem. Por que 666? O máximo da imperfeição do homem. Não é o número de um homem específico, é o número do homem, o 666. Então, na Roma Antiga, 7 reis, né, 7 imperadores, vai dizer lá no capítulo 17, da sucessão de reis, fala da cabeça ferida de morte, capítulo 13, também no 17, fala que essa ferida se recuperou da sua chaga mortal, da sua ferida de morte, que é uma paródia do Cristo morto e ressuscitado. Quer dizer, o Império Romano entrou em um colapso praticamente quando Nero se suicidou. E através de Tito, que é o filho de Vespasiano, reacendeu, vamos dizer assim, a Pax Romana e o controle e o poder do Império Romano em toda a sua glória. E ali, irmãos, a dinastia Flaviana, então, representa a cabeça ferida de morte, que depois, com Domiciano, vai reencarnar o espírito perseguidor que iniciou ali essa perseguição dentro do Império Romano com Nero, o imperador romano ali daquela época, certo? Pois vocês pesquisem aí, Nero, ele morreu em 68 depois de Cristo. Ele ressuscitou simbolicamente, né, encarnou esse espírito perseguidor na dinastia Flaviana, no ano 69 depois de Cristo. Hoje vemos o mesmo padrão, globalismo, com controle total, a moeda digital única, que eles querem implementar isso, né, na humanidade, querem acabar com as cédulas de papel, por quê? Ficar com score de pontuação, como faz na China, assim por diante, para ter controle total da humanidade. Renda básica universal, que eles querem fazer com que a sociedade fique dependente de um sistema, de um Estado paternal, né? Praticamente um socialismo mundial. O score social chinês com biometria, Banco Mundial centralizado, que é a centralização de poder, é o que Roma já fazia, só que ele não tinha tanto poder, não tinha tecnologia para fazer isso, então agora esse poder é ampliado através das tecnologias. Satanás usava uma tecnologia espiritual, hoje ele consegue fazer com que isso se materialize através de toda essa evolução tecnológica, né? Não que a evolução em si, a tecnologia em si seja o demônio, não. Porque você pode usar, como nós estamos usando aqui, para o bem, e o inimigo vai aproveitar e usar desse instrumento como uma arma para o mal, como nós podemos usá-la como uma arma para o bem. Então nós vemos que Satanás selava os seus escolhidos, marcavam os seus adeptos. E os cristãos se recusavam de ser marcados, por exemplo, pelo Império Romano. Uma determinada documentação, alguma coisa, enfim, até mesmo por não quererem aderir ao culto imperial, entre outras coisas. Você vai ver que o trono de Satanás estava em pé, que a multidão afluía para prestar o culto imperial, e quem se negasse morria. Você vai ver a carta de Plínio Jovem a Trajano, que vai falar da perseguição dos cristãos. O próprio Tácito Cornélio fala, além de citar a crucificação de Jesus, fala da perseguição que os cristãos sofreram na época do incêndio de Roma no ano 64, através de Nero. Inclusive Nero, segundo a tradição, mandou executar Paulo em Roma, ser decapitado, e depois também, um pouco antes, crucificar Pedro de cabeça para baixo. E a besta que sobe da terra, por exemplo, lá no versículo 11 e 17, que também representa, além de uma falsa religião, um falso profeta. Parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. Ideologias falsas, religiões deturpadas, promete milagres, faz imagens que falam. Aí alguém pode falar, inteligência artificial, mas a imagem, na verdade, vamos dizer assim, que é a propaganda ideológica que sustenta os valores absolutos, fazendo o povo aceitar um sistema desumano como se esse viesse da parte de Deus, querendo passar o bem, o mal como bem, né? As trevas como luz. Quer dizer, Satanás se transfigura de anjo de luz. Então, de certa forma, ele oferecia, né, essa religião, oferecia grandes mudanças, transformações, através dessa união de igreja e Estado, né? Só que, na verdade, a sua essência é a falsidade. Veja, ele fala, tem chifres como um cordeiro. Parece uma religião cristã de misericórdia, assim, por diante, mas, na verdade, é o dragão, né? Em outras palavras, essa propaganda ideológica, né, vamos dizer assim, que essas imprensa, né? Seria imprensa da época, vamos dizer assim, não tinha essa tecnologia que tem, mas era a forma que eles tinham de controle. Ela vai propagar essas falsas ideias, humanismo, o antropocentrismo, todas as ideologias que obviamente são contra aquilo que a Bíblia, que é o padrão do crente, propõe. Então ele vai nivelar a sociedade. Para você poder participar da economia, quer dizer, comprar e vender, você tem que agir
e pensar conforme esses sistemas. Tem que cantar a cartilha. Não vai ser perseguido, vai ser excluído, vai ser cancelado e assim por diante. Então, mais uma vez, eu vou frisar aqui, fazer um alerta importante. O computador e IA não são demônios, tá bom? Usamos para evangelizar, como esse vídeo, por exemplo. Eu disse para vocês marcar aqui para não dizer que o irmão Denis está pregando aí besteira, inventando que a tecnologia é o diabo. Não é isso, tá? O problema é o homem pecador, que quer essa fusão com a tecnologia. E vai trazer, através do avanço tecnológico, curas de doenças, praticamente tornando o homem imortal. E aí vai excluir Deus dessa equação. Aí vem biometria, que já existe, né, para vigiar 24 horas, câmeras como o Big Brother, instalada em vários lugares, até na íris dos olhos, já em outros países, até no Brasil, a câmera já detecta, sabe tudo o que você tem, sua ficha, assim por diante. E quando tiver um score de pontuação, qualquer coisa que você fizer que desagrade o governo, o que vai acontecer? Vai sumir dinheiro da sua conta. É assim que vai funcionar, assim que funciona já na China, e eles querem implementar isso aqui no Brasil. Em outros países já estão implementando, isso já está em pleno andamento, tá? Então eles vão fazer praticamente da IA ser um Deus. E isso é só um espelho, tá, irmãos? A IA é só um espelho do conhecimento humano. Ela recebe informações, digere aquilo e ela não tem consciência, né? Só que com tanta informação que ela tem, parece que ela está viva. Você conversa hoje com o ChatGPT, ele vai conversando com você, vai te dando dicas, assim por diante. Então, estamos já numa época em que muitas coisas estão se cumprindo. E o homem, nessa gana de ser imortal, ele vai querer excluir Deus. Olha só, aqui entra o transhumanismo também. Pois procurem saber melhor, que eu vou ser bem sucinto, não vou falar muito, mas só para vocês entenderem. É um movimento que busca superar os limites humanos por meio de implantes, fusão com máquinas de IA, para alcançar imortalidade digital e também superinteligência, criando um homem 2.0, que desafia a criação divina. Essa ideologia promete salvação tecnológica, mas imita o poder de Deus, levando à dependência de chips cerebrais e vigilância total, apagando a imagem de Deus do homem. Satanás imita Deus. A tecnologia só amplifica o controle espiritual que já existia. Deus tem o selo espiritual desde o primeiro século. Veja Efésios 1,13. Diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que também é o penhor, a garantia da nossa salvação. Anticristo não é só uma pessoa. 1 João 2,18 diz: muitos anticristos surgiram. É um sistema que se personifica ao longo do tempo. Em 2 Tessalonicenses 2,7 diz que esse mistério já operava secretamente, só esperava a plena manifestação. Então, quer dizer, os Tessalonicenses sabiam que estava retendo a plena manifestação do anticristo. E a tecnologia amplifica a IA, né, imagem falante, biometria, marca moderna, globalismo, e assim por diante. Então veja, irmãos, que o que começou lá no Apocalipse, né, o fim dos tempos, nós já vivemos. A minha mensagem é de fé e de esperança, não é para desespero, porque muitos cristãos morreram no passado, decapitados, crucificados. Os profetas, antes ainda dos cristãos, foram... Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias foi apedrejado até a morte. Eles não tiveram vida fácil. Depois vem momentos de paz, vem momentos de perseguição. Com Nero foi uma perseguição que os cristãos foram feitos de tocha humana. Aí depois deu uma paz. Aí veio Domiciano, já não perseguiu tão ferronhamente a ponto de assassinar os cristãos, mas queria matar a alma através da introdução do culto imperial, adorar os deuses imperiais, os imperadores como se fosse Deus, e assim por diante. E aí vem um tempo de perseguição com Diocleciano, o próprio Eusébio de Cesareia vai falar isso nos seus escritos, né? A perseguição, os cristãos foram jogados nas covas dos leões, os livros sagrados foram queimados. Aí depois vem Constantino, que vai vencer, né, o seu cunhado, ali vai unificar o Império Romano Ocidental e Oriental. Os cristãos vão aderindo, de certa forma, o sincretismo. E aí quando vê, entra o paganismo, e aí então o inimigo ele vai se modificando. Cada hora ele persegue uma forma, através de cruzadas, através de inquisições, né? Perseguiu e matou cristãos sinceros, foram queimados, tidos como bruxos, hereges, assim por diante. Ora ele vem com uma perseguição material, física, ora vem com uma perseguição espiritual. E assim, irmãos, isso sempre aconteceu. São padrões que se repetem. E nós já vivemos isso. Então nós temos que estar preparados. O que eu vejo
é que as coisas vão se intensificando conforme for chegando um tempo em que estiver próximo do Armagedon, que embora é um evento futuro, é um evento presente também. Por quê? Como foi dito, Deus é atemporal. Então, se você entrar na mente de Deus, que é atemporal, você não vê ontem, hoje e amanhã. Você vê tudo como uma coisa só, como Deus vê. Deus, ele também é onipresente. O que é onipresente? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Em todo tempo, ao mesmo tempo. Ele está no passado, no presente, no futuro. Então, para Deus não existe isso. Por isso que ele fala, é chegado o fim dos dias. Porque ele já olha a história como um todo. Anuncia o fim desde o princípio, não é assim? Mas qual a esperança que nós temos que ter? Que lá em Apocalipse fala que os seus escolhidos vão vencer pelo sangue do Cordeiro. Agora eu quero falar um pouco também sobre a agenda da ONU 2030. Será que ela é a besta moderna? Né? Ela tem 7 objetivos que prometem paraíso, mas trazem o fim do agronegócio familiar, controle da comida, educação ideológica contra a Bíblia, né? Ideologia de gênero e outras coisas que a gente já sabe. Clima controlando a economia mundial, cidades inteligentes, vigilância total, saúde global centralizada com vacinas patenteadas, falso profeta sustenta o poder absoluto, lembra? Enganando nações contra o Cordeiro, Apocalipse 17:14. O que fazer hoje? Oração, jejum, elevar a frequência, lembra que eu já fiz vídeo falando de energia, frequência, vibração? Já falei sobre a dupla fenda. Pesquise sobre isso, a dupla fenda, que você vai entender um pouquinho mais sobre colapsar a realidade. Jesus falava sobre isso lá em Marcos. Tudo que você pedir a Deus crendo que você já recebeu, assim será. Jesus vai dizer que o reino de Deus está dentro de nós, tá? Então, não é que nós somos deuses, mas Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus já está em nós, ele já está se manifestando, só não na sua plenitude, mas nós já vivenciamos a vida eterna e o reino de Deus aqui na terra. Nós já participamos da vitória do ressuscitado. O que está escrito lá em Efésios? Que nós estamos assentados nos lugares celestiais de Cristo. Nós não estamos assentados fisicamente, nós temos um lugar, uma posição em Cristo, ok? Então faça isso, abstinências, jejuns, orações, tá? Não é ser fanático, ser extremista, mas a gente tem que praticar os exercícios, né? Que eles são exercícios, são ferramentas que Deus nos dá para mortificar as obras da carne, assim por diante. Então use as tecnologias para Jesus. Cuidado com o que se assiste, com o que se consome, lugares que se frequentam, porque tudo isso pode nos contaminar, né? Nós temos que procurar estar sempre alimentados com a palavra de Deus, em comunhão, constante oração, porque os tempos são maus. Mas não é por causa disso que a gente vai deixar de comprar e vender, não é por causa disso que a gente vai deixar de cuidar do corpo, não é por causa disso que a gente vai deixar de ter um entretenimento, não é por causa disso que a gente não vai querer viajar, enfim, se comunicar, fazer amigos. Não, viva normalmente, só que esteja preparado, porque de tempos em tempos a perseguição é ampliada, a hora diminui, nós sabemos em que tempo nós estamos. Quando chegará realmente o cume, o ápice dessa luta do bem contra o mal, onde todas as nações serão levadas para o dia daquela grande batalha chamada Armagedon. Nós não sabemos se estamos próximos, se ainda vai demorar muito tempo. O certo é, nós já estamos no meio dessa guerra, nós já estamos atravessando uma grande tribulação. Vocês vão ver ali que o Apocalipse ele é o livro mais simbólico da Bíblia. Você não pode interpretar ele totalmente literalmente, porque a Bíblia tem que ser interpretada de 3 formas: literal, simbólica e tipologicamente. Depois vocês estudem sobre isso, não vou entrar em detalhes. E existem algumas interpretações da Bíblia. Por exemplo, existem os preteristas, existem os históricos, existem os idealistas e os futuristas. É interessante que você estude um pouco sobre escatologia para você entender esses termos aí. Eu não me classifico como nenhum, porque todos eles têm pontos fortes e fracos. O problema é você estar no extremo. Quando você entende, irmãos, que o juiz de Deus já se antecipou lá no ano 70 depois de Cristo, que nós já estamos vivendo, de certa forma, o Apocalipse, ok? Nós já estamos enfrentando grande tribulação. Nós já participamos da primeira ressurreição, que é a ressurreição da alma. A ressurreição da carne é a última ressurreição. Mas nós já somos ressuscitados com Cristo, ok? Nós morremos para o mundo e ressuscitamos quando aceitamos Jesus no nosso coração, recebemos a regeneração. Então nós já estamos nessa batalha. Essa batalha só vai se intensificar até o fim. Mas nós não devemos esperar, porque para nós, quando essas coisas estiverem se aproximando, significa que o reino, na sua plenitude, também está se aproximando. Nós devemos o quê? Estar firmes, na posição, como soldados, batalhando, guerreando essa guerra. O conhecimento da palavra de Deus nos dará ferramentas, armas para batalhar
contra as hostes espirituais da maldade, como está escrito lá em Efésios. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, nem contra a tecnologia, mas é contra os principados, as potestades, príncipes das trevas e séculos, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então se arme com a palavra de Deus, se vista com as armaduras celestiais, com o escudo da fé, a espada da palavra, né? As alparcas do evangelho, couraça da justiça e assim por diante. Você gostou desse conteúdo? Curta, compartilhe e comente. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Ajude para que possamos alcançar mais pessoas através do evangelho. Porque nós estamos aqui fazendo um trabalho evangelístico. Tem muitos conteúdos bacanas. Você pode depois dar uma olhada nas playlists. E você compartilhando, você comentando, tudo isso faz com que o meu vídeo ganhe relevância na plataforma. Até o próximo vídeo. Valeu!